Olá, gente. Meu nome é Marcelo. Faço parte do grupo de pesquisa em neurociência teórica aplicada. Hoje eu vou falar um pouquinho do capítulo 46 do Candel, denominado Diferenciação e Sobrevivência de Células Nervosas. Bom, as células progenitoras neurais, elas estão localizadas na região proliferativa próxima aos ventrículos cerebrais. Elas podem gerar tanto os neurônios e células gliais, quanto outras células progenitoras. Nesse tipo de divisão, de formações celulares, a gente tem as estratégias de proliferação celular, que pode ser dividida em uma divisão assimétrica, que é quando uma célula progenitora gera duas células filhas diferentes, podendo ser tanto neurônio quanto uma célula glial, quanto neurônio e outra célula progenitora. Nessas situações, a gente vai ter uma diminuição do número de células-tronco, justamente porque essa célula progenitora ela vai estar gerando outras estruturas. A gente pode até ter uma manutenção, mas a gente sabe que a divisão que mais vai ocorrer é uma célula progenitora gerando uma célula neural e uma célula glial. Ela é bem comum nas fases iniciais de desenvolvimento embrionário. Já a divisão simétrica, ela vai ser quando uma célula progenitora ela vai gerar duas células filhas idênticas, podendo ser duas células progenitoras, isso vai ser denominado autorregulação, quando uma célula progenitora forma duas células progenitoras. Nessa situação específica, a gente vai ter um aumento do número de células-tronco. Mas também a célula progenitora pode gerar duas células neuronais. É mais raro de acontecer, e nessa situação específica, a gente vai ter uma diminuição do número de células progenitoras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de sinalização regulador celular, que é denominado Sistema de Transmembrana Delta Receptor Node. Então, ele é um sistema que ele está sendo realizado em todas as células neurais pouco diferenciadas. Então, elas têm a capacidade de produzir tanto esse ligante delta, que nesse slide ele vai ser essa estrutura em forma de T esverdeada, quanto o seu receptor NOT, que é um receptor que vai estar da cor vermelhinha. Então, toda vez que essas estruturas elas são produzidas, elas saem da célula e elas vão se ligar no receptor NOT da célula vizinha. Como essas células são pouco diferenciadas, elas estão sendo produzidas de formas equânimes, de formas similares, na mesma proporção. Entretanto, devido a algumas alterações ambientais, a gente vai ver o aumento da atividade do receptor delta em uma das células, enquanto que a outra não vai ter essa alteração. Então, na célula amarelada, que vai estar produzindo o receptor NOT, inclusive está de uma cor verde mais escura, com uma atividade mais intensa, ele vai se ligar, perdão, do ligante delta, ele vai se ligar no receptor NOT da célula oposta, e o receptor NOT ele vai clivar e vai formar o NOT intra, que vai entrar dentro do citoplasma, entra no núcleo e vai se ligar nas regiões dos genes. Então, ele vai se ligar em uma cascata, na proteína supressora de Hartley, que faz parte de uma cascata de fatores de transcrição, denominada de Basic-Helix-Loop-Helix, né, que vai ser abreviada de BHLH. Então, essa proteína supressora de Hartley, ela vai estimular a expressão genética do amplificador de split, que também faz parte dessa cascata de fatores de transcrição. E esse amplificador de split, ele vai ter algumas funções junto com a proteína supressora de Hartley, que é gerar estruturas que tornam essas células gliais e inibir a expressão genética de algumas proteínas que vão tornar essas células neurais. Então, essa proteína que está sendo estimulada, ela tem uma tendência de virar uma célula glial. Outra coisa, o Achate-Scut é uma das proteínas que vai ser inibida pela proteína não, gene que vai ser inibido pelo amplificador de split. E esse gene, ele é muito importante porque ele que vai expressar a proteína ligante delta. Então, como ele vai ser inibido, a gente não vai ter a produção do ligante delta nessa célula. E isso vai acabar gerando uma diferença muito maior nessas células. Por quê? É inclusive denominada diferença de tudo ou nada, que é quando uma pequena diferença faz com que haja uma amplificação dessas diferenças. Então, uma pouca diferença genética vai gerar uma grande diferença genética. Agora eu vou falar um pouquinho das sinalizações. As sinalizações, elas vão ser
genéticas, elas vão ser moldadas principalmente pela ativação ou não ativação do receptor NOT. Então, quando a gente tiver essas células pouco diferenciadas, produzindo de formas equânimes o receptor, o ligante delta, ele vai estimular, pouco expresso, ele vai estimular a ativação do RES1 e 5, que vai, que vai aumentar a expressão de uma classe de proteína, que é a tirosina quinase. A tirosina quinase aumenta a expressão da neuroregulina, que é uma estrutura importante para as células gliais radiais. Então, ela vai manter aquela célula pouco diferenciada em uma célula glial radial, que é uma célula que tem um baixo nível de diferenciação. Ela já tem um nível de diferenciação morfológica, mas ela ainda não é muito diferenciada. Já quando a gente tiver a ativação do receptor NOT, a gente vai ter outras proteínas RES que vão estimular os fatores de transcrição STAT3, e o fator de transcrição STAT3 vai estimular duas estruturas importantes, que é a serina-tirosina quinase, que é o JAK2, e a proteína glial fibrilar ácida, que é o GFAP. Essas duas proteínas, elas são importantes para a diferenciação dessa célula glial, dessa célula pouco diferenciada em astrócito. Quando o receptor NOT não for ativado, a gente vai ter ausências de sinais NOT que vão gerar uma transcrição basic-helix. E essa expressão, ela vai regular positivamente, ela vai estimular positivamente o OLIG1 e 2. O OLIG1 e 2, ele é importante para a produção de estruturas dos oligodendrócitos. Então, essa célula, ela tende a se transformar em oligodendrócito. Isso ocorre principalmente no período embrionário e pós-natal. Temos também as células neurais. Quando é que elas vão ser formadas? Elas vão ser formadas também na ausência de ligação do receptor NOT, e a gente vai ter um aumento acentuado de uma proteína, que é a proteína hub. A proteína hub, ela vai inibir a expressão do receptor NOT. Então, esse receptor NOT não vai conseguir ir para a membrana. Tá? Então, a gente vai intensificar mais ainda a inativação desses receptores. E ele também vai aumentar positivamente a expressão de genes proneurais, como, por exemplo, o SMASH1 e a neurogenina 1 e 2. A neurogenina, ela também vai aumentar a expressão da neuro-D, e a neuro-D, ela vai inibir o STAT3 e o JAK3, que são estruturas importantes para transformar essa célula em astrócito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de imigração. O tipo de imigração, ela vai ser muito importante, porque vai ser como essa célula ela vai povoar as estruturas cerebrais e também periféricas. Então, a gente vai ter a migração radial, que é quando o neurônio central ele vai mover-se pelo córtex. Ele vai mover-se através das células gliais radiais. Então, o que são essas células gliais radiais? Elas já foram comentadas anteriormente por mim, só que elas são células que são pouco diferenciadas, já tem algum grau de diferenciação morfológica das células progenitoras, só que elas ainda são um pouco diferenciadas. Elas têm a capacidade de gerar tanto os neurônios, e as células que não se transformarem em neurônios, elas vão se transformar em astrócitos. Elas são derivadas de dentro do epitélio neuronal primitivo. O corpo celular das células gliais radiais, ela vai estar localizada nos ventrículos cerebrais. E ela vai originar braços que vão até a superfície pial encefálica, que é onde vai ser o nosso córtex. Uma única célula glial, ela tem a capacidade de migrar até 30 gerações de neurônios. Como é que isso vai ocorrer? A gente vai ter a célula glial radial, tá? Que é denominada por esse tubozinho cinza, esse cilindro cinza, e a gente vai ter o neurônio. Então, o neurônio ele vai se acoplar a essa célula glial radial, tá? E a gente vai ter o centrômero realizando uma atividade muito importante, que é de orquestrar um arranjo complexo de citoesqueletos microtubulares na região mais próxima do córtex. Então, ele vai gerar um monte de microtúbulos, tá? E, além disso, esses microtúbulos, eles vão envoltar o núcleo. Então, isso é muito interessante, porque é como se fosse uma sacola, que você carrega as suas compras. No caso, a sacola vai ser esses microtúbulos, eles vão
todos em voltar o núcleo e vai puxar esse núcleo na hora que eles forem contraídos. Então, a gente vai ter essa contração, a célula vai subir, e na hora que os microtúbulos subirem, vai puxar o núcleo. Depois disso, a gente vai ter o levante do citosol. Então, toda essa região, ela vai subir e ela para. Depois ela faz todo esse movimento de novo e ela para. Esse é um processo lento e também intermitente. Apesar de ser um processo lento e intermitente, é importante a gente enfatizar que ele é extremamente organizado. Então, ele tem um padrão de organização. No momento que esse neurônio ele chega na placa cortical, ele se desprende e vai povoar toda aquela camada de placa cortical. Depois disso, a gente vai ter mais neurônios subindo e povoando a camada superior a essa placa cortical recém-povoada, e assim sucessivamente. Então, ele sempre vai seguir uma ordem, que vai ser uma ordem inferior, exterior. Então, ele vai formar esse padrão aqui. Então, a gente vai ter um padrão extremamente organizado, tá? Todas as estruturas vão ficar acima da subplaca, vão ficar abaixo da zona marginal. Entretanto, a gente tem algumas estruturas que vão acabar desestruturando essa organização laminar do córtex. Por exemplo, uma mutação na proteína relina vai fazer com que essas estruturas elas fiquem desordenadas, então a gente vai ter um desarranjo nelas, como ocorre aqui. A gente vai ver também que a gente vai ter uma inversão dessas estruturas, justamente porque elas vão ficar abaixo da subplaca, que são essas estruturas redondas aqui. Na situação normal, a gente vê que elas ficam acima da subplaca, aquela vai ficar abaixo da subplaca. E também a gente vai ter uma diminuição do número de camadas. A gente tem também outra alteração, que vai ser a mutação no doble córtex. A gente já vai ter um espessamento das camadas, um aumento do número de camadas bem evidentes, e também em algumas áreas a gente vai ter umas áreas com pouquíssimos neurônios. O que isso vai gerar? Essa organização laminar, ela é responsável pela formação das dobras corticais, dos sulcos e dos giros. Então, por exemplo, nessa situação aqui da mutação do doble córtex, a gente pode ter a lisencefalia, ou seja, o encéfalo liso, com poucos sulcos e poucas dobras. Outro tipo de migração é a migração tangencial. O que vai ocorrer? A gente vai ter neurônios centrais que vão usar como trato os outros axônios já movimentados pela movimentação que eu citei anteriormente. Então, um neurônio vai se ligar ao axônio de outro neurônio e vai ascender ao cérebro e vai povoar essas regiões que não foram povoadas pela migração radial. E aí, a gente vai ter três estruturas importantes, que vai ser as eminências ganglionares. A gente vai ter a eminência ganglionar medial, que vai povoar o córtex, a região do estriado e do globo páleo. A gente tem também a eminência ganglionar caudal, que vai povoar a região do estriado e do córtex, e também a eminência ganglionar lateral, que vai povoar essa região do estriado e também do bulbo olfativo. Essa estrutura é muito importante porque ela também vai aumentar a complexidade dos circuitos. Outro tipo de migração é a migração livre, que é quando um neurônio, um neuroepitélio, ele vai movimentar-se e formar o sistema nervoso periférico. Ele é denominado livre justamente porque ele não vai necessitar de células neuronais, os axônios dessas células neuronais, e nem de células gliais radiais. Ela vai ocorrer de forma independente. E ela vai ser originada de três estruturas. Então, a gente vai ver células da crista neural, tubo neural e da neuroepiderme. Então, essas células, quando a gente tiver a ativação da proteína osteomorfogênica, elas vão se desprender e elas vão migrar. E elas vão se migrar por duas vias. Primeiro, a gente vai ter a via superficial, que ela vai passar por cima do somito e ela vai ser responsável por gerar melanócitos. Enquanto isso, a gente vai ter também a via interna, que ela pode ser dividida em duas. Então, a gente vai ter uma via que vai passar por dentro dos somitos e vai gerar gânglios dorsais. Quando ela passa por dentro do tubo neural, entre o tubo neural e o somito, e vai povoar essa região da notocorda e aorta, ela vai gerar gânglios simpáticos.
E aqui eu vou falar um pouquinho dos genes que vão fazer as mudanças dessa célula. Então, essas células, elas vão se transformar, elas vão se especializar de acordo com a célula-alvo. Então, que vai comandar essa diferenciação é a célula-alvo desse neurônio. Então, por exemplo, o SMAD1, ele vai ser expressado quando a gente vê essas células da crista neurais, elas forem se diferenciar em células simpáticas, tá? E também a gente vai ter o NGN2 e o NGN1, que vai ser expresso quando essa célula da crista neural ela for transformada em um neurônio sensorial. E aí a gente vai ter duas estruturas importantes do neurônio sensorial, que é o fator de transcrição HUX1 e o receptor tirosina quinase, A, que vai transformar esse neurônio sensorial em um neurônio nociceptivo. Já quando a gente tiver o fator de transcrição HUX3 e o receptor tirosina quinase C, ele vai gerar um neurônio proprioceptivo. Como eu tinha falado antes, quem vai organizar isso vai ser a célula-alvo. Então, no momento que esse neurônio simpático ele inervar uma célula muscular, ele vai se especializar em um neurônio simpático produtor de noradrenalina. Enquanto ele for inervar uma célula-alvo do tipo célula glandular, essa célula glandular ela vai produzir IL-6, cardiotrofina, fator inibidor de leucemia e fator neurotrófico ciliar, que vai fazer com que essa célula simpática ela se especialize na produção de acetilcolina. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os fenótipos celulares, então como é que essas células como é que essas células vão se especializar, tá? Já na região central. Então a gente vai ter duas estruturas importantes. No córtex cerebral, a gente vai ver a zona ventricular cortical, que ela vai estar designada nessa estrutura de vermelha. Aqui, ela vai gerar os neurônios glutamatérgicos, quando tiver a expressão do neurogênio 1 e 2. Já a região da eminência ganglionar do telencéfalo ventral, ela pode gerar neurônios GABAérgicos quando elas estiverem expressando o gene MESH1. Já no cerebelo, ele vai ser um pouco diferente. A gente vai ter duas estruturas diferentes, que vai ser o lábio roboidal, que vai gerar neurônios glutamatérgicos via MESH1, e a gente vai ter também a zona proliferativa profunda do cerebelo, que vai gerar neurônios GABAérgicos, tá? Através da ativação do PTF1A. E aqui é uma experiência de Victor Hamburger, de 1950. Então, o que o Victor Hamburger fez? Ele fez um experimento com embriões de pinto. E o que ele fez? Ele retirou o brotamento do membro de um desses embriões, enxertou um brotamento de membro em outro embrião, e em outro embrião ele fez a adição do curare, que é um bloqueador do receptor de acetilcolina. O que aconteceu? Depois de 10 dias, a gente vai ver que o número de neurônio motor ficou inalterado em todas essas células. Entretanto, uma semana depois, que é quando o desenvolvimento neural ele vai estar periférico, ele vai estar mais avançado, a gente vai ver que na região que houve a remoção do brotamento, ele vai, do lado da remoção, ele vai ter uma diminuição do número de neurônios, enquanto que do lado que não houve a remoção, ele vai manter o número de neurônios. Já no lado que houve enxerto, o lado normal vai se manter inalterado com relação ao número de neurônios, só que com o local em que houve o enxerto, a gente vai ter um aumento do número de neurônios. E na estrutura em que houve a adição do curare, a gente vai ter um aumento da sobrevivência de neurônios. Por quê? Porque o curare, ele vai, apesar de ele ser um bloqueador do receptor de acetilcolina, ele vai fazer com que haja um aumento da liberação de fatores tróficos do músculo inativado. Então, esses fatores tróficos, eles que são responsáveis pela sobrevivência da célula. Resumindo, a gente vai ver que no momento que a célula-alvo está se desenvolvendo, ela libera fatores tróficos que vão fazendo com que os neurônios eles vão cada vez mais se especializando. No momento que esses neurônios eles se especializam, eles também necessitam de um maior número de fatores tróficos para se manterem vivos. A célula-alvo ela consegue aumentar, só que como a demanda desses neurônios aumenta mais ainda, ela não vai conseguir mover
estimular todas essas células. Então, a gente vai ter uma morte de algum desses neurônios que não foram supridos, justamente que é o que ocorre naquela imagem. Depois de uma semana, no local que foi removido, como tem menos células-alvos, vai ver menos células neurais sobreviventes. No local que houve enxerto, a gente vai ter mais células neurais sobreviventes, porque a gente vai aumentar o número de células-alvo. E por que isso ocorre? Porque esses fatores neutrofílicos, né, então estou falando um pouquinho da hipótese do fator neutrofílicos, eles se ligam no seu receptor e ele tem a capacidade de inibir a caspase 9, que faz parte de uma cascata de apoptídica. Então, no momento que eu inibo essa caspase 9, essa célula neural, ela deixa de morrer. Então, todas as células neurais, elas já são programadas para morrer. E quem impede essa morte neuronal é a célula-alvo. Obrigado.